Olá, gente, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou Gabriel Ribeiro de Oliveira. Dessa vez eu vou trazer um vídeo de continuação do meu último, porque no meu último vídeo foi sobre os piores argumentos contra o comunismo, em que eu mostrei o porquê que eles são falhos ou fracos e mostrei o porquê que eles não devem ser usados em um debate. Mas agora vai ser diferente, vai ser sobre os melhores argumentos, os argumentos realmente bons contra o comunismo e os que realmente refutam a doutrina marxista na essência. E bom, mais uma vez eu reuni aqui do meu lado, né, uma pequena listinha, eu que escrevi e tal, só que ao invés de reunir 5 argumentos, dessa vez eu reuni 9 deles, que eu considero os melhores, só que eu já vou avisar logo de cara que eu descartei alguns tipos de argumentos aqui, no qual eu descartei os argumentos históricos, isto é, os argumentos que atacam coisas que aconteceram na história que envolvem o comunismo, né, coisas ruins que aconteceram na história, como por exemplo o famoso Holodomor, Stalin, Mao Tse-tung, os gulags, enfim, isso tudo eu descartei, porque senão ia ficar um vídeo muito grande, ia ficar uma live de 3 horas aqui só falando disso e tal, né, que são os argumentos históricos. Só que eu também descartei aqui os argumentos biográficos. Por quê? Praticamente todas as grandes figuras da história do comunismo foram pessoas horríveis. Basta você ler a biografia de qualquer um deles que você vai ver que eles eram pessoas completamente desregradas, pessoas realmente ruins mesmo, pessoas que você, comunista, não ia querer ser amigo de nenhum deles. Karl Marx, Engels, Lenin, Mao Tse-tung, Stalin, Gramsci, Che Guevara, todos esses caras eram pessoas com a moral muito baixa, pessoas realmente muito ruins, vaidosas, orgulhosas, mentirosas, enfim. Então eu vou descartar eles aqui porque também ia ter muita coisa para falar, né? Porque eu quis realmente trazer aqui os argumentos que vão refutar a teoria na essência, porque realmente tiveram muitos pensadores na história que encontraram falhas no comunismo, encontraram falhas na doutrina marxista e mostraram elas para o público, né, para as pessoas, e aqui está a nossa herança delas, né? Como diria Isaac Newton, se vi mais longe foi por estar sob ombros gigantes. E eu vou aqui usar como base esses gigantes, né, que refutaram o marxismo. E o primeiro argumento que eu vou mostrar aqui já vai ser o famoso problema do cálculo econômico de Ludwig von Mises. O Mises, eu já fiz um vídeo aqui sobre ele no canal, né, em que eu comparei a visão dele sobre a origem do capitalismo com a visão do Karl Marx, né, que eles são dos dois lados opostos. Só que o Mises, ele também escreveu um livro nos anos 20 em que ele mostrava o problema de uma economia socialista. Na verdade, a impossibilidade de existir uma economia socialista, em que isso foi no início da Revolução Russa, e já nessa época ele mostrou por que a União Soviética não ia conseguir se sustentar, que uma hora ou outra ela ia acabar quebrando, e foi o que aconteceu realmente. E o que ele fala? É uma coisa bem simples. Se todos os meios de produção são estatizados, não há mercado. Sem mercado, os produtos não têm preços. Sem preços, não há cálculo de preços. Sem cálculo de preços, não há planejamento econômico. E sem planejamento econômico, não há uma economia estatizada, que é a base do comunismo. Por quê? A economia marxista, ela se pauta no fato de que os trabalhadores seriam os controladores da economia, visto que depois da Revolução, os trabalhadores iriam tomar os meios de produção que no capitalismo pertencem aos burgueses, e assim iria se formar a ditadura do proletariado, no qual iria se formar o Estado socialista, que ia durar um tempo, e depois dele iria surgir o comunismo, no qual não ia existir Estado, só ia existir a sociedade, que só ia prevalecer os trabalhadores, né? E todos os meios de produção iriam pertencer a essa única classe. Só que o Mises, ele mostra que isso é impossível e que isso não ia durar mais de uma semana em nenhum país, pelo fato de que uma economia, ela, na base dela, se funda na oferta e na demanda. Ou seja, as pessoas desejam uma coisa em uma região e em outra região desejam outras. E cada região tem uma oferta diferente entre si, e é daí que surgem os preços. Só que numa economia socialista, né, numa economia comunista, marxista, o Estado, né, ele ia ser centralizado, de fato que só ia existir a classe trabalhadora o controlando. Assim sendo, não ia existir preço, até porque você não ia conseguir definir a oferta e a demanda de cada região, já que não ia existir competitividade, já que não ia existir mercado. Porque no capitalismo, como tem várias empresas diferentes, há um mercado, porque tem a competição entre as empresas, e assim vai surgir a oferta e demanda. Porque o produto de uma empresa vai ser melhor que a outra, e assim a oferta, né, a demanda para esse produto vai ser maior. Se ele for pior, a
demanda vai diminuir, né? E assim vai surgir os preços e assim vai se desenvolver a economia. Só que no comunismo, como não vai existir uma competitividade entre as empresas, já que não vai existir o mercado burguês, né? Não vai existir essa competitividade, logo não vai surgir os conceitos de oferta e demanda. Logo vai ser impossível fazer um cálculo de preço porque não vai haver preço. Logo, inevitavelmente, vai acabar quebrando a economia. O Mises mostrou isso e ele estava certo, porque a União Soviética ela começou a entrar em crise já nos anos 70 e ela viria realmente a entrar em uma falência nos anos 90. Particularmente em 91. O segundo argumento é do professor do Mises, olha só, que é do famoso também Bomba-Werk, né? Que é sobre a famosa mais-valia, que é um dos maiores conceitos marxistas. Segundo o Karl Marx, o burguês ele é o dono do meio de produção. Então vamos supor que ele é dono de uma fábrica, de uma fazenda, enfim. Nessa fábrica e nessa fazenda tem os trabalhadores, que são a força de trabalho, né? Que são eles que produzem o produto, mas o burguês ele vende ele e ele ganha a maior parte dele. Então, para o Marx, se em uma fábrica tem 20 trabalhadores e eles juntos produzem R$ 1.000, é como se metade disso foi só para o burguês, que não fez nada, e a outra metade iria se repartir para os trabalhadores que fizeram tudo. Só que o Bomba-Werk, ele diz que o Marx ele se esqueceu de uma parte fundamental disso, que é o tempo. Porque o produto pelo qual cada burguês vai investir a fabricação, ele não vai ser feito de forma aleatória. O burguês, né, o dono do meio de produção, o capitalista, ele tem que fazer um planejamento econômico do que ele vai investir ou não. E aí isso vai se encaixar na outra coisa que eu falei sobre a competição entre as empresas. Ele vai ter que pensar nos produtos que as outras empresas já produzem e ele vai ter que pensar num produto melhor, porque ele quer que esse produto seja vendido. Logo, não é algo aleatório. Ele tem que investir nisso, gastar tempo, gastar dinheiro, e ele tem que correr risco de falência. Porque o dinheiro no capitalismo não é igual era no feudalismo ou na economia lá da época da Grécia Antiga, de Roma, no qual o dinheiro ele ficava fixo, ou seja, ele valia sempre a mesma coisa, independente da época. Não, na economia capitalista, o dinheiro no investimento ele é algo que é potencial, usando os termos aristotélicos, ou seja, ele entra no investimento em ato, ele entra no investimento em potência, mas ele sai em ato. Então, por exemplo, se eu for investir agora na Vale, não é que esse dinheiro vai inevitavelmente voltar para mim. Eu posso perder ele ou não. Você pode até dizer que isso é uma aposta, mas não, porque eu posso usar a razão para isso. Eu posso ver qual empresa tem a tendência maior de crescer ou não. Logo, não é algo aleatório, não é algo que eu estou apostando. É tipo uma aposta porque eu posso perder o dinheiro ou não, mas eu posso, obviamente, raciocinar sobre ele. E é isso que o dono da empresa faz. Ele calcula, né, o que é o melhor para a empresa dele, ele gasta dinheiro, gasta tempo, investe nisso e esse dinheiro pode voltar para ele ou não. Logo, ele gasta tempo, ele tá meio que apostando, entre aspas. Então não é que ele vai roubar o dinheiro do trabalhador inevitavelmente. Ele pode perder dinheiro. Logo, não é uma mais-valia, não é um roubo, como o Marx disse, é um investimento. E ele vai retribuir isso para o trabalhador, porque obviamente ele fez parte da produção. Mas ele, como dono do meio de produção, que tem que pagar ao trabalhador e que tem que investir na empresa, né, no rumo que a empresa vai tomar, obviamente ele também vai ganhar com isso, porque foi ele que fez todo o planejamento e tal. O terceiro argumento é uma refutação do também economista austríaco Karl Menger, dessa vez sobre o conceito marxista valor-trabalho, porque segundo o Marx, o valor era uma coisa 100% objetiva. Isso não quer dizer que ela não seja relativa, porque é diferente o relativo do subjetivo. O relativo é que vai depender do contexto e do lugar. Agora, o subjetivo é o que vai depender da pessoa. E para o Marx, o valor não era algo subjetivo, mas apenas relativo. Porque para ele, o valor ele está 100% ligado ao trabalho que foi necessário para produzir determinado produto.
Ou seja, o valor que as pessoas vão atribuir a determinado produto vai estar 100% ligado ao trabalho que foi necessário para produzi-lo. Agora, para o Karl Menger, o valor ele era algo subjetivo, isto é, ele depende de pessoa para pessoa. Ou seja, ele vai depender do valor que cada pessoa vai atribuir a um produto. Para uma pessoa pode não valer nada, para uma pessoa pode valer tudo. Assim sendo, o preço ele pode até continuar o mesmo, só que o valor ele vai ser sim diferente de pessoa para pessoa, porque cada um vai querer satisfazer os seus desejos da sua determinada forma. O quarto ponto ele se refere ao primeiro argumento que eu mostrei lá, ou seja, o problema do cálculo econômico. Por quê? Como eu falei, numa economia socialista não ia ter competição entre empresas, já que os meios de produção vão ser todos da classe trabalhadora, de modo que não vai ter uma competição para ver se um produto vai ser melhor que o outro ou não. Dessa forma, vai ter pouco incentivo para a melhora da produção, para a melhora dos produtos que as pessoas vão consumir, já que no capitalismo as empresas têm que o tempo todo competir umas com as outras para ver qual produto vai ser melhor, porque eles querem satisfazer os seus consumidores, porque é só assim eles vão conseguir ganhar dinheiro. Dessa forma, numa economia socialista, como todos os produtos vão ser feitos pelo Estado, né, porque a economia vai ser estatizada, não vai haver competição, portanto não vai ter um incentivo para a melhora dos produtos. O Dr. Enes Carneiro, sobre isso, ele vai dizer que quando um país acaba nutrindo as necessidades básicas de cada pessoa, ou seja, alimentação, moradia, etc., mas nesse país não tem a competição entre os produtos, essa sociedade vai acabar entrando em letargia, não vai se desenvolver mais e, inevitavelmente, vai acabar fracassando, vai acabar falindo. O quinto argumento se refere ao ponto que eu falei no meu último vídeo, que é o fato de que muitas pessoas confundem de que no socialismo vai haver uma igualdade de salários, ou seja, de que todo mundo vai ter as mesmas quantidades de riquezas. Só que isso não é verdade. Vai haver uma hierarquia, sim, de postos e de salários. Isso não quer dizer que vai haver classes diferentes, mas que vai ter, sim, diferença entre salários. O ponto é que, como num Estado socialista não pode haver burguesia, ou seja, não pode haver donos dos meios de produção de forma privatizada, né, de forma particular, porém, vai haver sim diferença entre os postos, diferença entre os mais ricos ou não. Isso não quer dizer que uns vão ser muito mais ricos que os outros, mas sim, algumas pessoas vão ter mais riquezas do que outras. Mas não vai ter de uma forma tão exagerada assim como é no capitalismo. Isso aqui na visão do Marx, tá? Só que assim, pelo fato de que vai ter sim gente que tem mais riqueza do que outros, isso quer dizer que vai ter sim uns mais ricos do que outros, né? Isso é a lógica pura. Só que não pode haver burguesia, ou seja, vai ter que ter alguém que impeça que os mais ricos fiquem mais ricos. E isso é impossível se não houver uma classe que seja mais rica do que ambos. Então, é impossível uma experiência socialista não se tornar uma ditadura. Se você for ver na história, todo país que fez uma revolução dos trabalhadores se tornou um país com ditadura, porque é impossível. Tem que existir uma classe que seja mais rica do que os mais ricos para impedir que exista a burguesia. Ou seja, é uma classe que é mais rica do que a própria burguesia para impedir que exista a burguesia. Olha que loucura, mano. Então, inevitavelmente tem que haver uma ditadura no socialismo. É impossível não haver. O sexto argumento é de quem quer refutar o último argumento que eu mostrei. Por quê? Para os marxistas, o capitalismo vive a ditadura da burguesia. Então, muitas pessoas que vão querer refutar o meu último ponto vão falar: ah, mas no capitalismo já existe uma ditadura, a ditadura dos burgueses. Agora, no socialismo vai existir a ditadura do proletariado. Será mesmo? Por quê? Segundo Marx, o burguês ele explora o trabalhador, né? Só que isso não é verdade, porque a principal coisa que o Marx usa para usar esse ponto é a mais-valia, que, como eu já mostrei aqui no segundo argumento, ele foi refutado pelo Bombaverk, né? Só que os outros pontos é o fato de que os marxistas eles ignoram todos os direitos, todas as coisas boas que surgiram para melhorar a vida do trabalhador dentro do capitalismo. Ou seja, os países que hoje vivem uma experiência capitalista só que são considerados países bons para se viver. Os países nórdicos, diferente do que muitas pessoas pensam, não são países socialistas, porque lá nunca houve uma revolução. Só que lá a ética funciona bem, os direitos lá funcionam bem. Isso é uma coisa que existe em um país capitalista e os marxistas eles ignoram completamente. Porque na história, a história mostra que dentro do capitalismo surgiu direitos que melhoraram a vida dos trabalhadores. Por exemplo, dentro do capitalismo surgiram os direitos das mulheres, direito ao voto, né, a abolição da escravatura, salário mínimo, duração de hora de trabalho, enfim.
foram coisas que no início do capitalismo não existiam, mas que com o tempo foram surgindo, né, para melhorar a vida do trabalhador. Então, hoje, os direitos que foram criados dentro do capitalismo são coisas que os marxistas ignoram completamente, porque eles estão apegados a essa ideia de que o burguês explora o trabalhador. O 7º ponto é uma coisa que eu vou falar mais em um outro vídeo, que é o fato de que o marxismo ele é, na essência, uma doutrina revolucionária. É uma doutrina que quer acabar com os antigos valores. Mas se você quer falar que esses valores são os valores da burguesia, os valores capitalistas, isso está um pouco errado. O marxismo ele quer acabar com a tradição que existe no mundo. Ou seja, ele é completamente contra tudo que foi construído nos últimos séculos. Nos meus últimos vídeos, né, sobre o tomismo, do porquê que eu me denomino tomista, eu falei que muitos filósofos na idade contemporânea e moderna, eles quiseram acabar com a tradição filosófica antiga. O Marx, ele é isso. Ele quer voltar à ideia dos sofistas. Os sofistas, lá na Grécia Antiga, em Atenas, eles falavam que o filósofo ele não deve se preocupar em conhecer o mundo, mas sim em mudar o mundo. É a mesma coisa que o Marx diz. O Marx diz que a verdade é algo relativo, uma coisa que foi refutada por Sócrates. Lá no início da filosofia, o pai da filosofia, Sócrates, ele refutou isso e o Marx ele quer voltar com isso, ele quer acabar com a tradição. Ele diz que a religião é um ópio do povo, então ele é contra a cristandade, a coisa que foi construída nos últimos séculos pela igreja, né? Ele é contra isso tudo. O marxismo, na essência, é uma doutrina que ele surge como um ideal de revolução, como um ideal baseado nas ideias iluministas, né? De querer mudar o mundo para melhor, de querer transformar o século das luzes, de querer fazer a humanidade evoluir a tal ponto de que vai mudar a natureza humana. Isso é o marxismo, ele se lança como isso. No 8º ponto vai ser uma coisa que tem a ver com o outro argumento que eu mostrei, ou seja, de revolução, que é o fato de que o marxismo ele é uma filosofia materialista. Marx ele era ateu, ele era materialista, nihilista, porque ele acreditava que o mundo ele era puramente matéria. Ele descreve o universo como matéria em movimento, influenciado, né, já pelos séculos passados no mecanicismo. Só que o materialismo ele é uma coisa tão fácil de ser refutada, porque desde Sócrates, desde Platão, Aristóteles, passando por Santo Agostinho, pela escolástica, especialmente em São Tomás de Aquino, vai ter uma refutação pura do materialismo. Até nos mais modernos, como Leibniz, como Schelling, como Mário Ferreira dos Santos, todos esses filósofos eles mostraram pontos que o materialismo não sustenta. Tem perguntas filosóficas que é impossível o materialismo responder. E ele é algo facilmente refutável. Eu posso ficar horas aqui me estendendo porque que ele é facilmente refutado. Vários pontos no qual ele está errado. Por exemplo, eu posso sim provar racionalmente a existência de Deus, a existência da alma, a existência das potências da alma. Eu posso analisar o ser, a ontologia, a metafísica, a causalidade, a beatitude, o belo, o bem, a verdade, o intelecto, enfim, várias outras coisas aqui que eu posso refutar que não existe no materialismo, mas que eu posso provar a existência do mesmo de forma racional, que o materialismo nega. Portanto, ele é uma filosofia sim errada. E o 9º e último ponto tem a ver com a ética marxista, porque assim, qualquer pessoa que estudou o mínimo de ética na história da filosofia sabe que a ética mais fraca de todos os tempos é a ética marxista. Por quê? Todos os problemas do mundo o Marx vai apontar para a luta de classes. O fato de que as classes estão o tempo todo lutando entre si e tem uma classe dominando a outra, para ele todos os problemas da existência estão aí. E para ele a solução para todos os problemas do mundo está na revolução que vai culminar no comunismo, que é a fase onde não tem a luta de classes. Para ele a solução do mundo estava ali. O marxismo ele se lança como a solução dos problemas da humanidade, como a resposta para todos os problemas históricos. O Marx, inclusive, ele acreditava que a doutrina dele, a filosofia dele, era uma continuação do que Darwin escreveu lá na Origem das Espécies. Porque o Darwin ele apontou com uma luta de espécies que existe no mundo inteiro, né? No mundo biológico. O Marx ele apontou no mundo social, que é o mundo
puramente humano, como a luta de classes. Marx, ele se lançou como o grande socialista científico, né? A ciência política na mais pura exatidão. Porque na época do Marx tinha a Liga dos Justos, que eles eram os revolucionários raízes mesmo, né? Que queriam derrubar os capitalistas, o Estado, enfim, e tinha o socialismo utópico, que eles eram sim pensadores, né, filósofos, sociólogos, só que para o Marx eles eram tolos, eles eram ignorantes, eles eram como crianças que queriam resolver os problemas do mundo. E para ele seria o grande portador da verdade, o homem que iria unir a Liga dos Justos, porque ele era revolucionário, né? Ele queria realmente acabar com a burguesia, mas ao mesmo tempo ele era o filósofo, ele era o erudito, ele era o culto, ele era o intelectual, e para ele seria o homem que ia trazer a solução para a humanidade, que estaria na revolução. Então a ética marxista ela é fraquíssima, porque para ele a solução para todos os problemas do mundo está na economia. Ou seja, o Marx ele reduz tudo, a política, a ciência política, a sociologia e a economia. É algo fraquíssimo se você for comparar com filósofos anteriores ao Marx e posteriores a ele até ele próprio. Mas é isso, gente. Valeu. Abraço. Se inscreve no canal. Tamo junto.